aqui e vamos lá. Aqui que clica, aqui que vai, beleza. Bom, pessoal, então, começando aqui a aula de hoje, nós vamos começar a discutir como agem os fármacos no nosso organismo, tá? Isso aqui é básico, todo dentista tem obrigação de saber, mas quase nenhum dentista sabe, tá? E alguns dentistas é porque simplesmente acham que não é importante, e outros dentistas porque não lembram, né? Porque tiveram isso lá no seu terceiro, segundo semestre de faculdade. E não lembram, não revisam, não usam essa informação. Uma das coisas que me pediram quando eu assumi ali a Farmaco é que eu tentasse transformar a disciplina em algo um pouco mais prático. Esse foi o meu desafio, porque é uma disciplina muito maçante, uma vez que é muita teoria, é só teoria, aliás, e um conteúdo muito extenso, tá? Para vocês terem uma ideia, na minha época de faculdade eram 2 semestres de farmacologia. E aí, quem dava farmacologia para a gente era um professor sensacional, o professor Wellington, qual, nossa, eu gostava muito das aulas dele, muito, muito, muito. Mas ele não era dentista, então ele tinha uma abordagem um pouco mais teórica, então ele acabava ficando mais pesado, mas ele era um baita professor, o Wellington. E então, eu tentei resumir o máximo possível para a gente tentar transformar essa disciplina no mais prática possível. Vocês conseguissem ver a parte prática, o que acontece mesmo lá no organismo quando eu faço a ingestão de um fármaco, ou de forma de via oral, ou eu faço a injeção de um fármaco, seja lá qual for a sua via de administração, tá? Então, primeiro, antes da gente entender como cada tipo de fármaco age, como que um antibiótico mata a bactéria, como que um anestésico local anestesia, dessensibiliza uma região, a gente tem que entender conceitos básicos onde a grande maioria dos fármacos se encaixa, tá? Então, o que nós vamos discutir a partir de agora é como os fármacos, de maneira geral, interagem com o organismo, para depois, no segundo bimestre, a gente entender como cada tipo de fármaco aí sim promove ali a sua ação no organismo, tá? Importante lembrar uma coisa: os fármacos, nenhum fármaco produz no organismo uma reação que o nosso organismo já não faça, já não produza. Nenhum fármaco, não tem um milagre, tá? Então, nenhum fármaco vai criar um efeito que o meu organismo já não exista. Então, os fármacos, de maneira geral, ou eles melhoram algum processo fisiológico, ou eles diminuem um processo fisiológico, ou eles podem favorecer um processo fisiológico, tá? Então, por exemplo, o paciente que tem AIDS. Professor, Oi? não está aparecendo Não está aparecendo o quê? O as slide? letrinhas, sabe? Só aparece o título. Não, mas não tem nada mesmo. Ah, tá. Que da outra vez foi assim. Ah, tá, Obrigada. não. Imagina. Eu ainda não passei. Eu tô primeiro dando uma introduçãozinha aqui. Mas eu quero dar um exemplo para vocês entenderem isso primeiro, tá? Primeira coisa, lembra que eu falei na aula passada para vocês. Anotem as coisas que eu falo, tá? Não se preocupem muito com os slides. Já falei para vocês que os slides eles são um guia primeiro para eu poder lembrar as coisas que eu tenho que falar para vocês, e segundo para depois para vocês também lembrarem o que vocês precisam correr atrás de estudar, tá? Deixa eu interromper aqui rapidinho, porque acho que tem alguém querendo entrar na sala aqui. Aí eu preciso interromper aqui, senão eu não consigo enxergar a Gabriela. Beleza.
Voltando. Aí. Então, se preocupem muito em prestar atenção no que eu estou falando, ao invés, tá? Não se preocupem muito com anotar slides, essas coisas, porque esses slides vocês baixam lá no Avrea. Mas o que eu estava falando para vocês é que antes da gente começar, vocês têm que entender aquilo que eu falei. O fármaco, ele não produz nada que o nosso organismo já não faça. Ele simplesmente melhora processos fisiológicos, ou ele diminui um processo fisiológico, ele favorece uma reação do meu organismo. Por exemplo, eu estava dando exemplo para você, a pessoa que tem a doença AIDS, né? Ela tem ali, de forma bem resumida, uma diminuição da atividade do seu sistema imune, tá? Então, o seu sistema imune fica muito fraquinho, vamos dizer assim. Então, o que o medicamento faz? Eu tenho um medicamento que vai lá e elimina a doença? Não, não tenho. Tá? É uma doença que ela não tem cura. Então, o que os medicamentos, o coquetel de medicamentos existente atualmente faz? Ele vai lá e levanta o meu sistema imune, que estava lá embaixo, estava todo caído, derrubado. Ele vai lá e levanta o sistema imune. Ou seja, ele não está criando nada novo. Ele só está melhorando algo que está ruim dentro do meu organismo. Entende? É isso que eu quero dizer. O medicamento ele não cria uma célula nova de defesa, por exemplo. Eu tomo um medicamento, cria uma super célula nova lá de defesa e o cara fica bem. Não. Ele simplesmente favorece o processo para melhorar ele. Tá? É igual o outro exemplo, o anestésico local. O anestésico local, ele não vai lá e interrompe a célula nervosa de transmitir a informação, ou transmitir o impulso nervoso. Ele simplesmente bloqueia uma parte da célula, fazendo com que ela não consiga mais transmitir o impulso nervoso. Ou seja, ele não cria uma coisa nova, ele simplesmente vai lá e dá uma desligada na célula, vamos dizer assim, de forma bem simples para vocês entenderem. Tá? Então, lembrem sempre disso. E por que isso é importante? Já que o medicamento não cria nada novo, eu vou ter que entender da parte fisiológica. Então, muitos conceitos a gente vai discutir até o final do ano de fisiologia. Então, relembre fisiologia. Vocês já tiveram ou estão tendo fisiologia nesse momento? Já tivemos. Só falta fisiologia do sistema estomatognático, mas esse é mês que vem só. Beleza. Não, mas é a fisiologia básica mesmo que a gente vai precisar. Então, beleza. Vocês já tiveram. Então, botar a cabeça para relembrar. Beleza? Vamos lá. Qualquer dúvida, só me interromper, tá? Bom, gente, eu voltei esse slide aqui. Lembra que eu falei para vocês que lá na semana passada que o caminho do fármaco no organismo é o segredo do sucesso aqui na disciplina de farmacologia. É o que eu tenho que entender. No final do semestre é o que vocês têm que saber, tá? Então eu vou relembrar aqui com vocês o caminho que o fármaco percorre no meu organismo. Então eu tenho um fármaco, tá? A primeira coisa que acontece num fármaco é a sua absorção. Então, o que é a absorção? Né? A absorção é o caminho que o fármaco percorre até chegar na corrente sanguínea. Tá? E por que o fármaco tem que chegar na corrente sanguínea? O fármaco tem que chegar na corrente sanguínea simplesmente porque a corrente sanguínea ela percorre todo o meu organismo, todos os meus órgãos. Eu tenho ali uma irrigação sanguínea. Então, o fármaco, por exemplo, se eu estou com uma inflamação lá no meu dedão do pé, como é que o medicamento que eu tomei via oral vai chegar lá no meu dedão do pé para resolver o problema? Como é que ele vai chegar aqui no meu terceiro molar, naquele siso que está ali todo infectado, inflamado? Via corrente sanguínea. Então, todos os fármacos, exceto um, quer dizer, todos, exceto um, não. Na verdade, todos é exagero. Mas a grande maioria dos fármacos que a gente utiliza são via oral, ou via intramuscular, ou via subcutânea. Esses fármacos, eles vão ter que ser absorvidos. Só que tem um tipo de fármaco que não precisa ser absorvido, alguns tipos de fármacos. São aqueles que a gente utiliza localmente, por exemplo, o anestésico local,
Porque o anestésico eu injeto no local onde eu quero que ele haja. Então, se ele for absorvido, se ele cair na corrente sanguínea, ele não vai fazer o efeito que eu quero. Assim, por exemplo, uma pomada ali que eu estou passando para cicatrização da região de um corte que eu fiz, de uma queimadura. Eu não quero que essa pomada caia na corrente sanguínea, porque eu não quero que a pomada circule em todo o meu organismo, ou o medicamento que está dentro da pomada, na verdade. Eu quero que ele fique agindo ali. Então, eu tenho exceções, mas a grande maioria dos fármacos age dessa forma no meu organismo. Então, eu tomo o medicamento via oral, por exemplo, ele vai ser absorvido, ou seja, ele vai cair na corrente sanguínea. Depois que ele cair na corrente sanguínea, ele vai se ligar a um receptor. E veja, essa é uma condição essencial para que um fármaco possa fazer efeito, tá? O fármaco, para fazer um efeito, qualquer que seja ele tem que se ligar ao receptor. Então, anotem, a ligação ao receptor é condição essencial para que o fármaco faça efeito, tá? Anotem isso. Depois que ele se liga ao receptor, ele aí sim vai fazer o seu efeito. Qualquer que seja o seu efeito, não vamos discutir isso agora, tá? Depois que ele fizer o seu efeito, então, ele já não serve mais para a gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar. Só que antes do fármaco ser eliminado, ele precisa, na maioria dos casos também, ser metabolizado. O que é isso? É um processamento que o meu fármaco vai passar, esse de metabolização, para facilitar a excreção, tá? Aí sim eu eliminei aquele fármaco do meu organismo está limpo novamente. Então, esse caminho é o caminho aí da grande maioria dos fármacos. E cada etapa dessa nós vamos trabalhar, nós vamos discutir, tá? Nós vamos gastar mais energia aqui, ó. Ligação ao receptor e efeito. É a parte mais complicada. A parte de absorção, metabolismo e excreção é mais simples de entender, então a gente não precisa gastar tanta energia. Nós vamos gastar energia aqui, ó. Tá? Nós vamos começar a falar disso hoje já. Pessoal, dúvidas aqui nesse caminho, tá? Por que eu falei que o segredo do sucesso está nesse slide aqui? Porque se no final do semestre você souber explicar cada etapa desse caminho aqui, você vai ter aprendido farmacologia para uso na odontologia, tá? Ah, mas professor, se eu pegar o livro lá do Hang Day que o senhor mostrou semana passada, ele tem 1 milhão de outras coisas a mais. Exatamente, tem muita coisa a mais. Mas aí, se você quiser aprofundar nisso, aí é uma questão já você tem que fazer fora do escopo da disciplina de farmacologia, tirando dúvidas, indo em cima da informação e tal. Infelizmente, eu não posso cobrar mais do que isso aqui, por causa realmente da questão de tempo e carga horária que a gente tem. Então, eu me contive aqui nessas etapas, porque essas são essenciais, isso aí é vital. Se você souber isso, você já está diferente aí no quesito conhecimento em relação à maioria dos profissionais, tá bom? Alguma dúvida aqui? Não, tudo ok. Então, como eu falei, eu vou começar falando da parte de ligação e efeito, tá? Ligação do fármaco com o receptor. Então, antes da gente começar a falar disso, só alguns sinônimos para vocês, porque às vezes vocês veem a informação ali diferente. Então, ó, o fármaco é o medicamento, tá? É o princípio ativo do fármaco, do medicamento. A gente chama o fármaco também de ligante. Por que a gente chama ele de ligante? Porque ele se liga a um receptor, a um alvo, tá? Então, às vezes eu uso a palavra ligante e às vezes eu uso a palavra fármaco, tá bom?
Se ficar na dúvida, é só me interromper. Então, quais são os alvos de um fármaco? Então, como vocês já sabem agora, o fármaco, para fazer efeito, ele tem que se ligar a um receptor. Então, esse receptor, onde o fármaco vai se ligar, é o que a gente chama, em farmacologia, de alvo. Ou seja, ele é o alvo, ele é o objetivo do meu fármaco. Então, eu não sei que todo fármaco tem que se ligar a um receptor. Então, quando eu vou desenvolver um fármaco, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o meu alvo. Então, a gente tem que conhecer o alvo, porque o alvo está aqui. O alvo ele já existe. Onde está o alvo? O alvo está dentro do meu organismo, lá nas minhas células. Eu quero um fármaco, por exemplo, para atingir essa célula aqui, porque essa célula aqui é uma célula nervosa e eu preciso diminuir a ação dessa célula nervosa para eu ter anestesia. Então, eu já conheço essas células, eu sei quais receptores que ela tem, eu sei fisiologicamente o que ela faz. Então, essa célula é o meu alvo. Aí eu vou desenvolver um fármaco que vai ter afinidade com esse alvo, para ele poder encaixar ali e poder fazer o seu efeito. Então, o alvo proteico, tá? A gente chama de alvo proteico porque os receptores, eles são proteínas pelas quais esses mediadores químicos, tá? O fármaco, vão fazer o seu efeito. Agora, esse alvo, ele não está lá no organismo exclusivamente para que o meu fármaco se ligue lá. Até porque esse alvo ele está lá muito antes de qualquer medicamento ter sido desenvolvido. Então, a sequência, vamos dizer assim, de trabalho, se vocês por um acaso resolverem, depois dessa aula, criarem um medicamento, a primeira coisa que vocês têm que conhecer é o organismo do paciente, da pessoa, quais são os processos fisiológicos por que ela passa. No caso de uma doença, o que acontece com aqueles processos fisiológicos? Um processo fica muito rápido, fica muito lento, e aí, conhecendo tudo isso, você vai criar uma molécula que se encaixa ali. Ou seja, esses receptores, eles já têm uma função natural no organismo, uma função fisiológica, tá? Que o pesquisador vai lá, conhecendo essa função, desenvolve um medicamento que vai interagir com o organismo, tá? Então, quais são os tipos de alvos? Nós vamos estudar cada um deles, tá? Eu tenho os receptores, tá? Propriamente ditos ali, que são proteínas presentes ali, pode ser dentro da célula ou, na grande maioria dos casos, na membrana celular. Então, eu tenho ali receptores. Vocês lembram lá do receptor de acetilcolina, por exemplo, na contração muscular, né? Você tem ali vários receptores para tudo. Tem um receptor de cálcio, tem um canal iônico, então tenho vários tipos. Então, além dos receptores, outro tipo de alvo muito utilizado na farmacologia, os canais iônicos, né? Lembra, o canal de cálcio, canal de sódio, canal de potássio, eu tenho canal de cloreto, eu tenho canal para tudo, né? Todo tipo de íon. E o que esses canais fazem, né? Esses canais, eles regulam a entrada e saída de íons na célula. Então, muitos fármacos agem em cima desses canais, de alguma forma, ou melhorando a abertura e fechamento dos canais, ou às vezes bloqueando esses canais para que esses íons não passem, tá? Naquele momento. É o caso do anestésico local, vocês vão aprender depois, tá? Outro tipo de alvo, moléculas transportadoras ou proteínas transportadoras. Então, eu tenho na membrana celular proteínas que servem como transportadores. Ela pega uma molécula, um mediador químico, qualquer que possa ser, que está no meio extracelular e transporta para dentro da célula, ajuda essa molécula a entrar na célula. Então, eu tenho fármacos que vão agir nessas moléculas transportadoras. E também, outro tipo de alvo, esses são aí os 4 principais alvos proteicos para a ligação dos fármacos, tá? São as enzimas. As enzimas são alvos assim muito comuns de medicamentos
A gente pode ter fármaco, por exemplo, que melhora a atividade de uma enzima. A gente pode, por exemplo, ter fármacos que inibem a ação de enzimas, como os anti-inflamatórios, por exemplo, não esteroidais, tá? Então, eu tenho vários tipos de interações possíveis com enzimas. Joia? Dúvidas? Bom, nós vamos falar de cada um desses alvos, tá? Bom, alguns conceitos são extremamente importantes para a gente poder entender como que o fármaco vai interagir com o alvo, tá? Isso a gente chama de interação, ligação e tal. Então, um fator extremamente importante para que você tenha uma terapia de sucesso, um fármaco que tenha realmente efetividade no meu organismo, é a especificidade dos fármacos. Então, o fármaco, como eu expliquei anteriormente para vocês, ele vai ser desenvolvido a partir do momento que eu tenho um alvo para ele, tá? Então, eu vou vou desenhar o meu fármaco baseado no meu alvo, certo? E quanto mais específico for o meu fármaco, melhor, tá? É essencial ali que o meu fármaco tenha uma boa especificidade. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero um fármaco que se liga a esse receptor aqui. Só que se ele se ligar no meio do caminho a um outro receptor parecido com esse, ele não vai fazer o efeito que eu quero. Ou ele pode causar efeitos adversos. Então, às vezes, o fármaco ele ou não faz efeito direito, ou ele promove efeitos adversos devido à sua baixa especificidade, tá? Então, quanto mais específico, quanto mais seletivo o fármaco for, melhor melhor efeito ele vai ter, melhor efetividade ali ele vai ter, tá? Então, como que isso funciona? Vamos entender aqui, ó. Aqui, de uma forma bem didática para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui o quê, ó? Eu tenho aqui um alvo. Então, aqui o alvo é o verdinho aqui, é uma enzima, tá? Toda enzima, ela recebe... Normalmente, o papel de uma enzima é o quê? Receber um substrato e desse substrato produzir alguma outra coisa, tá? Por exemplo, as ciclooxigenases, lá do processo inflamatório. Vocês já tiveram isso, processo inflamatório? A gente começou a ver agora, prof. Tá. O que vocês viram, então, até agora? Só para eu ter noção, para saber... Só a introdução mesmo, foi semana passada. A gente teve na aula de patologia e o professor de imuno começou a falar alguma coisinha também. Tá. Mas foi só a introdução mesmo. Tá. Bom, vocês já viram o que é a ciclooxigenase? A COX-1 e 2? Acho que não. Acho que essa parte ainda... Tá. Beleza. Não, só para eu saber o que eu preciso explicar para vocês. Vou explicar tudo, então. O que acontece? Na inflamação, tá? Basicamente, a inflamação ela é um processo inicial de cicatrização. Então, quando eu tenho uma agressão ao meu organismo, por exemplo, uma infecção por bactérias lá na minha boca, no meu terceiro molar, o que acontece? O meu organismo, ele sofre um trauma, ele sofre uma agressão, tá? Ou um exemplo ainda mais simples, tá? Eu tomo um soco no olho, por exemplo. Tomei um soco no olho. O que vai acontecer? Várias células aqui no epitélio vão se romper. A membrana delas vão se romper, porque vai fazer um corte ali, eu tomei um soco ali, tá? O que vai acontecer? Eu tenho, dentro dessas células aí que sofreram essa agressão, um grupo de enzimas chamados ciclooxigenases. A COX, que é a abreviação de ciclooxigenase, a COX-1 e a COX-2, tá? O que essas enzimas elas fazem? Elas, dentro do processo inflamatório, a hora que se rompe a membrana, eu tenho esse rompimento da membrana gera um substrato chamado de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, então, se liga a essa enzima, a COX-1 e 2.
mais até a COX-2. O que essa COX-2 faz? Ela pega esse ácido araquidônico e produz uma série de eicosanoides. São várias substâncias que servem para várias coisas. Por exemplo, a agregação plaquetária. Então, essa enzima produz prostaglandinas, eicosanoides, que vão atrair as plaquetas para aquela região para poder estancar, por exemplo, um sangramento por causa da pancada, do trauma que eu tive. Tá? Então, é uma enzima que ela pega um substrato, que no caso lá é o ácido araquidônico, e produz alguma coisa. Nesse caso aí, nesse exemplo que eu dei para vocês da inflamação. Tá? O que acontece? Para que o ácido araquidônico, o substrato, se ligue na enzima, ele tem que ter o quê? Especificidade. Então, ó, nesse exemplo, você vê que o receptor, ou a área aqui, o sítio de ligação, que a gente chama, sítio de ligação da enzima, tem o mesmo formato do substrato, ou o contrário, o substrato tem o mesmo formato do sítio de ligação na enzima. Isso é o quê? Especificidade. Concorda comigo que aqui eu tenho um formato aqui trapezoidal? Ah, mas na enzima é exatamente assim? Não, não é. É só uma forma didática para vocês entenderem. Mas percebam que, por exemplo, se esse substrato fosse redondo, ele ia encaixar direitinho aqui? Não, não ia. Então, ele corria o risco de não fazer tanto efeito, ou talvez um ou outro ia encaixar direito, mas a maioria não ia encaixar. Então, aquele fármaco, ele não ia ser efetivo, aquele ligante não ia ser efetivo, tá bom? Então, isso que é a especificidade. Só que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, mas aqui, quem nasceu primeiro? A enzima. Então, quando eu vou criar um fármaco, que vai ser o substrato da enzima, eu tenho que primeiro conhecer a enzima, saber que esse formato do sítio de ligação, porque daí a hora que eu vou criar o meu fármaco lá no laboratório, eu sei que aquele fármaco vai encaixar. Então, quanto mais específico for um fármaco, melhor, tá? Mais efetivo ele vai ser. Eu vou ter, então, quando o substrato se liga aqui no sítio de ligação da enzima, eu vou ter a formação de um complexo enzima-substrato. Esse substrato pode ser uma substância endógena, como, por exemplo, lá no caso da COX, pode ser o ácido araquidônico, ou pode ser um medicamento que o paciente vai tomar e ele vai se ligar aqui, tá? No caso do anti-inflamatório, é isso que acontece, vocês vão aprender mais lá na frente. Mas o que vocês precisam entender agora é a questão da especificidade, tá? Mais um exemplo aqui de medicamento, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, receptores do tipo alfa e receptor do tipo beta. Os receptores adrenérgicos, que estão presentes principalmente nas paredes dos vasos sanguíneos, tá? Do meu organismo todo, inclusive no coração, tá? O que esses receptores fazem? Receptores alfa e beta adrenérgicos. A adrenalina, tá? Adrenalina, que é um mediador químico endógeno, ou seja, eu produzo adrenalina dentro do meu organismo. A adrenalina, ela se liga aqui nos receptores alfa e beta e promovem o quê? Vasoconstrição. Tá? Então, faz parte lá do meu sistema parasimpático, aquele sistema de defesa autônoma, né? Eu não consigo controlar muito a liberação de adrenalina no meu organismo. Né? Então, quando eu passo por um estresse, né, por um susto ou por medo, eu tenho uma liberação de adrenalina e aquilo vai fazer o quê? Contrair todos os meus vasos sanguíneos para aumentar a pressão arterial para que eu possa me defender. Então, eu tomei aquele soco lá do slide anterior, aí eu tive uma descarga adrenérgica para eu me defender, seja para eu dar um soco também ou para eu sair correndo, tá? Então, eu tenho uma descarga grande de adrenalina. E aí, eu tenho vários fármacos que interagem com esses receptores.
tá? Como, por exemplo, a cocaína, que foi o precursor aí dos anestésicos e dos analgésicos modernos que a gente conhece hoje, tá? A cocaína, ela promovia ali uma interação, promovia não, ela ainda promove hoje em dia por aí, né? Mas dentre os seus efeitos, um deles era a liberação aqui de norepinefrina ou epinefrina, que são vasoconstritores. Agora, qual que é o problema disso? Eu tenho um aumento da pressão arterial, e o aumento da pressão arterial leva ao quê? Vocês já tiveram isso em fisiologia. O que acontece quando aumenta a pressão arterial? O que acontece no coração? Pergunta aí. Acelera, né, Pro? Acelera. E quando acelera, o que pode acontecer? Eu posso ter o excesso eu posso ter ali uma falência do órgão, né? Igual eu sair correndo aqui agora, ó, pego aqui e saio correndo, vou embora, vou correndo, vou sair correndo o mais rápido que eu consigo. Uma hora meu músculo das minhas pernas, os músculos das minhas pernas vão falhar, e aí eu vou parar, ou eu paro, ou eu caio. É a mesma coisa no coração, né? Então, o músculo cardíaco ali muito acelerado, com a pressão arterial muito alta, pode levar a um infarto ou uma fibrilação ali daquelas fibras musculares do músculo cardíaco e eu ter a falência do órgão, tá? Qual que é o problema aqui? Esses receptores, alfa e beta, vejam que eles têm um sítio de ligação diferente, tá vendo? Eles têm um sítio de ligação diferente. Só que a norepinefrina e a epinefrina, por exemplo, eles têm, ó, o formatinho dela. Então, ela consegue se ligar tanto no alfa, aí se você gira ela de cabeça para baixo, ela se liga no beta. Tá? E por que isso é importante? Para a gente entender como um medicamento, às vezes, ele pode causar um efeito que seja adverso, ou seja, um efeito que a gente não quer que ele cause. Por exemplo, aqui, a norepinefrina gerada a partir da cocaína, que vai ser metabolizada aqui e vai ter essa liberação. O que acontece com essa norepinefrina? Ela vai se ligar tanto em receptor alfa quanto beta. E qual que é a diferença? O receptor alfa é um receptor que está presente, na sua grande maioria, no vaso sanguíneo, no corpo inteiro, desde daqui, da ponta dos dedos, todos os órgãos. Agora, já o receptor beta, ele está presente principalmente nos vasos que irrigam o músculo cardíaco. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a norepinefrina se ligasse só ao receptor alfa, tudo bem, ela ia contrair os vasos e ia aumentar a pressão arterial. Só que, como ela se liga no beta também, isso vai acontecer também no músculo cardíaco. Ou seja, vai acelerar ainda mais ali a atividade, ou até, se dependendo da contração que tiver, pode até diminuir a irrigação sanguínea para o coração. Ou seja, o coração vai trabalhar mais com menos energia, com menos sangue, que é o que ele precisa para trabalhar. Então, eu aumento o risco de problema cardíaco nesse caso. Então, veja, a norepinefrina, ela vai, além de causar a vasoconstrição nos vasos sanguíneos de modo geral, como ela também se liga aqui ao beta, ela vai fazer isso também no músculo cardíaco, fazendo com que o meu medicamento, porque na época a cocaína, quando foi desenvolvida, ela foi desenvolvida como um medicamento, não era uma droga recreativa, como hoje é considerado. Não, era um medicamento. Só que começaram a ver que tinham muitos problemas. As pessoas tinham muito problema cardíaco quando fazia uso da cocaína como anestésico ou como analgésico. E aí descobriu, então, que ela tinha pouca especificidade, porque se ligava em receptores tipo alfa e beta. Só que o beta, principalmente, causa um dano muito grande se ele tiver uma vasoconstrição
muito grande, por isso o risco desse medicamento. Então, tudo isso para falar que quanto mais específico, maior o efeito e menos efeitos colaterais, efeitos adversos. Quanto menos específico um fármaco, mais a chance de eu ter efeitos colaterais. Tá? Deu para entender isso, gente? Parece bastante confuso e é importante vocês não ficarem na dúvida. Tranquilo, Pro. Bora lá. Um detalhe. Não existe um fármaco 100% específico, tá? Nenhum fármaco pode ser considerado 100% específico, tá? Isso é importante. Então, obviamente, a indústria farmacêutica, de um modo geral, a indústria inclui as empresas que desenvolvem medicamentos e as instituições de pesquisa que ajudam a indústria a desenvolver medicamentos. Eles estão todos os dias trabalhando para melhorar a qualidade do produto que eles fazem, né? E a especificidade é um dos fatores mais importantes no desenvolvimento do fármaco, portanto, tá? Então, vamos lá. Uma vez que a gente entendeu aí o que é essa especificidade, agora a gente tem que entender como ocorre essa interação fármaco-receptor, tá? Interação fármaco-receptor. Então, pessoal, percebam que nos meus slides quase não tem nada escrito, né? E de propósito, tá? Para vocês focarem na aula, né? No que eu estou falando, e para vocês anotarem o que eu falo. E não ficar preocupado em copiar slide e coisa e tal, tá? Então, de propósito, vocês estão me conhecendo agora, então, para vocês saberem mais ou menos como eu trabalho, para depois vocês conseguirem responder a isso, tá? Ai, desculpa. Bom, então, gente, vamos entender aqui, deixa eu explicar primeiro o que é esse desenho, para vocês entenderem o que é o quê, tá? Aqui, em azul, esse quadrado azul é uma célula, tá? Esse desenho aqui, não sei que formato é isso, esse aqui é o receptor. Aqui estão alguns resultados de animação. Que isso, minha filha? Tá ocupada, tá maluca? Essa Siri 2 aqui, desculpa. Então, aqui, ó, eu tenho a célula. Então, esse azulzinho mais escurinho aqui é a membrana da célula, que é o citoplasma. E aqui, esse laranjinha aqui, ou bege, sei lá, é o receptor, tá? Que é o alvo, o receptor. E aqui eu tenho o fármaco, tá? Então, o fármaco, ele pode agir... e esse balãozinho aqui, ele indica atividade celular, tá? Ele indica que está tendo atividade, que tem uma explosãozinha, tá? Tem coisa acontecendo ali dentro da célula, tá bom? Então, só para vocês entenderem a imagem. Então, existem dois tipos, anotem isso aí, existem dois tipos de interação de um fármaco com um receptor. Agonista ou antagonista, tá? Então, existem dois tipos de interação de um fármaco com um receptor. Ele pode agir de forma agonista ou de forma antagonista, tá? Qual é a diferença desses dois? Então, ó, pelo desenho aqui, tá em inglês aqui, mas, né, é um inglês fácil de entender. Aqui quer dizer o quê? Eu tenho um fármaco agonista sozinho. Eu posso ter, então, uma interação de um fármaco agonista. Eu posso ter a interação de um fármaco antagonista ou um agonista e um antagonista competindo ou agindo juntos aqui, tá?
Porque o que acontece? Importante. Lembra que eu falei para vocês que o receptor ele já existe? E por que o receptor existe? O receptor ele existe para alguma molécula do meu organismo se ligar nele. Ele não existe para o fármaco se ligar, para o medicamento. Ele existe para uma outra molécula se ligar. Então, vai haver sempre uma competição do fármaco com aquelas moléculas endógenas, tá? E aí, quem vocês acham que ganha a competição? O fármaco ou a molécula endógena? Quem vocês acham que vai ter mais chance de se ligar a um receptor? O fármaco que eu tomei ou a molécula endógena? Ou se eu tomar 2 medicamentos, qual medicamento que vai se ligar, o A ou o B? Eu acho que a endógena, né, Pro? Porque, tipo, como se fala, o receptor foi feito para as moléculas que já estão no nosso corpo, que a gente produz, e não para os fármacos, não é? Daí não teria uma preferência? Concorda comigo que se fosse sempre assim, os fármacos quase não iam conseguir fazer efeito? Sim. Então não é exatamente isso. A tendência do organismo é, lógico, ter mais afinidade com as moléculas endógenas. E aí que está o grande desafio da indústria e da pesquisa. É desenvolver uma molécula que consiga, entre aspas, enganar o organismo tão bem, que ela vai conseguir se ligar lá mais do que a molécula endógena, tá? Então, na verdade, a resposta para essa pergunta que eu fiz é: quem consegue... E aí, Sônia? Quem consegue se ligar ao receptor? É a molécula mais específica, é que tem mais afinidade, tá? Que pode ser o fármaco ou pode ser a molécula endógena. Aí vai depender se o fármaco realmente ele é muito bom, foi bem desenvolvido. Então, os fármacos eles vão evoluindo com o passar do tempo, tá? Cada vez mais eles vão ficando mais específicos, com mais afinidade. Então, a resposta é, nessa competição, que pode ser do fármaco com uma molécula endógena, pode ser de um fármaco A com o fármaco B, não interessa quem que está competindo. Interessa que vai conseguir se ligar àquela molécula que tenha maior afinidade com o receptor ou maior especificidade. Tá bom? Obrigada, Pro. Nada. Então, eu falei para vocês que tem 2 tipos de interação do fármaco com o receptor, agonista e antagonista. Nessa imagem, a gente já consegue entender a diferença delas, tá? Qual que é a diferença? O agonista, ele é um ligante, porque nem sempre não precisa ser só um fármaco, tá? Mas vamos falar de fármaco. Ele é um medicamento que ele vem, se liga ao receptor, e o que ele está promovendo dentro da célula? Atividade. Tá vendo? Essa explosão que eu falei para vocês, como se fosse uma explosãozinha, quer dizer que a célula está tendo uma atividade. Ou seja, o fármaco, o agonista, ele tem a capacidade de alterar a função aqui, alterar a função não, de ativar a célula, tá? Na verdade, ele tem a capacidade de desencadear uma resposta. Então, anotem aí, o agonista, ele tem capacidade de desencadear uma resposta celular. Então, ele se liga ao receptor e ele promove uma resposta. A célula vai responder a esse medicamento de alguma forma. Tá? Mais uma vez, repetindo, o agonista, ele promove uma resposta celular. Então, a célula está lá quieta, por exemplo, paradinha, veio aqui, se ligou um agonista. Aí a célula vai lá e vai fazer a sua atividade. Beleza? Deu para entender isso? Deu sim, Pro. Já o antagonista, olha lá do outro lado o antagonista. O que está acontecendo aqui de diferente? Opa, desculpa. O que eu fiz aqui, meu Deus? Aqui. Já o antagonista, o que aconteceu com ele?
Olha a minha resposta celular aqui, ó. Olha como ela estava. Olha como é que ela está agora. O antagonista, então, o que acontece? Ele simplesmente bloqueia a ação do receptor. Ele só não deixa com que outras moléculas se liguem a esse receptor. Então, quando o antagonista se liga, a célula não vai ter uma resposta diferente. Ela simplesmente, o antagonista vai bloquear a ação daquele receptor. Por exemplo, um canal de sódio. Lembram do canal de sódio na célula nervosa, por exemplo? Que quando entra sódio ocorre a despolarização. Lembra disso na fisiologia? Se não lembra, pode puxar lá na aula no semestre passado, sem relembrar, hein? Nós vamos falar muito disso. O sódio entra aqui por esse canal, que no caso aqui seria um canal de sódio. O sódio ele tem que entrar na célula. O anestésico local, ele funciona como o quê? Como um antagonista. Ele vai lá e bloqueia o canal. Daí o sódio não consegue mais entrar na célula. Tá? E aí eu não vou ter atividade celular. Então, o agonista, ele promove um medicamento que promove uma resposta celular. Já o antagonista, ele é um medicamento que se liga a um receptor, a um canal, impedindo a sua atividade. Eu não tenho, então, uma resposta a ele. Então, essa que é a diferença de agonista para antagonista. Tá? Deu para entender, pessoal? Dúvidas? Isso aqui é extremamente importante, porque é o básico do básico do básico de interação fármaco-receptor. Quem não entendeu, por favor, pergunta. Não tenha vergonha, não tenha medo. Nós estamos aqui para isso. Bom, pelo silêncio, ou todo mundo entendeu, ou todo mundo dormiu. Então, bora lá. Eu entendi sim, professor. É que eu estou escrevendo, então, você está falando. Tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. Os antagonistas, então, quando a gente fala de eficácia do medicamento, tá? Entendam que eficácia não é se o medicamento faz efeito, por exemplo, o anestésico local, ele tem eficácia 0. Ué, mas peraí, mas o anestésico não anestesia? Anestesia. Eficácia, a gente está falando, quando a gente fala de eficácia em farmacologia, a gente está falando da capacidade do medicamento promover uma resposta celular, tá? Então, a gente fala que o antagonista, ele tem eficácia 0, tá? Por exemplo, aí, o atenolol é um desses medicamentos. O atenolol é um medicamento para controle de pressão arterial, então ele inibe aqueles receptores tipo alfa, porque daí a adrenalina ela não consegue se ligar muito naquele receptor tipo alfa, porque ele está bloqueado pelo medicamento, tá? E aí o vaso sanguíneo não contrai, e aí a pressão fica controlada. Já os agonistas, eu tenho dois tipos de agonistas. Eu tenho os agonistas parciais, que promovem uma resposta que a gente chama de resposta tecidual submáxima, tá? E eu tenho os agonistas plenos, tá? O agonista pleno, ele promove ali o que a gente chama de uma resposta tecidual máxima, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o agonista parcial, tá? Ele consegue se ligar ao receptor, mas ele não consegue promover uma resposta celular máxima, que quer dizer que a célula ela ainda tinha capacidade de responder ainda mais o medicamento. Entende? É como se ele promovesse uma interação onde ele ainda tinha potencial para promover uma resposta maior. Por exemplo, um medicamento ele tem que bloquear uma enzima, né? Ele tem que bloquear, não, ele tem que se ligar a uma enzima para modificar a ação da enzima.
eu tenho, sei lá, 10 enzimas no meu organismo. Aí o medicamento ele até se liga às 10 enzimas. Só que essas enzimas, elas produziriam lá mais 20 produtos. Elas teriam capacidade, só que com esse fármaco elas só produzem 5, 10, 15, e não os 20 que ela tem capacidade. Entende? Tentei transformar isso em uma coisa bem básica para você entender o que é a resposta submáxima. Ou seja, a célula, ela tem capacidade de produzir uma resposta maior, mas ela não consegue, porque aquele fármaco simplesmente não consegue ativar a célula suficientemente. Tá bom? Já a resposta tecidual máxima, eu preciso de uma quantidade de fármaco menor e eu consigo interagir com a minha célula a promover uma resposta máxima. Ela trabalha ali no limite na resposta máxima, tá? Deu para entender isso? Então, obviamente, os medicamentos, o desafio é sempre tentar uma resposta que a gente chama de plena, onde eu preciso de menos fármaco e tenho uma resposta tecidual alta, tá? Nem sempre isso é possível. Então, como funciona essa interação, tá? Então, eu tenho aqui 2 modelos principais. Então, vamos entender esse desenho aqui, tá? Eu tenho aqui o fármaco e aqui eu tenho o receptor. Quando o fármaco é agonista, aqui é só um outro gráfico para mostrar a mesma coisa que a gente já está falando, tá? Só para fixar a informação. Então, o meu fármaco mais o receptor, o fármaco é o A e o receptor é o R. Forma um complexo fármaco-receptor, o AR. E aí, eu tenho uma resposta lá. O complexo ele era redondinho, agora ele ficou um quadradinho vermelho para mostrar que ele se modificou. Eu tive uma resposta celular. Tá? Já esse de baixo, o fármaco antagonista, que é o B, se liga ao receptor, ficou BR. E aí, ó, eu tive resposta celular? Eu tive alteração da célula? Não, não tive. Tá? Nenhuma resposta. Certo? Então, a ocupação dos receptores, ela é regulada por afinidade, que a gente já falou anteriormente, só para fixar a informação, tá? Quem vai se ligar? Aquele que tiver mais afinidade, tá? Já a ativação vai ser controlada pela eficácia. Então, o antagonista, ele não ativa nada. Por quê? Porque ele tem eficácia 0, ele não consegue modificar nada na célula, ele simplesmente só bloqueia lá aquele receptor dele e pronto, acabou, ele não faz mais nada. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, Pro. Beleza. Então, do que depende essa interação? Alta afinidade, alta especificidade, alta eficácia. Eu vou ter, se eu tiver tudo isso, eu vou ter menos efeitos colaterais, tá? Então, a interação do fármaco-receptor. Então, quando eu desenvolvo um fármaco, quando eu penso em um fármaco, eu tenho que pensar nisso aqui. Em ter alta afinidade, alta especificidade, para que eu possa ter uma alta eficácia e baixos efeitos adversos, efeitos colaterais, tá? Isso aqui é o que a gente chama de condição ideal para o fármaco. O fármaco ideal ele tem que ter alta afinidade, alta especificidade, alta eficácia e baixos efeitos colaterais. Esse é o fármaco ideal. É a busca incessante que ocorre para a gente poder fazer acontecer, tá? Um fenômeno interessante, muito importante da gente saber e conhecer, tá? É o fenômeno de dessensibilização ou taquifilaxia, tá? O que é isso? É quando o efeito de uma substância ele diminui
gradativamente quando administrado de modo contínuo. Ou seja, quando eu tomo um medicamento por muito tempo, a tendência é diminuir o seu efeito. E para isso, eu tenho que fazer o quê? Aumentar as doses normalmente. Tem que ir aumentando doses. Então, todas as pessoas que tomam um medicamento, que fazem uso de medicação continuamente, né? O cara toma um medicamento para o resto da vida, a tendência, com o passar do tempo, ele sofrer esses processos de dessensibilização, taquifilaxia, fazendo com que o medicamento perca o seu efeito, diminua o seu efeito, aí eu tenho que aumentar a dose. E por que ocorre isso? Tá? Ele pode ocorrer devido à perda de receptores, por exemplo. Então, aqueles receptores, de tanto trabalhar, eles acabam perdendo a sua função. Tá? A gente perde, eu tenho a morte celular, e aí com morte celular eu perco receptores, tá? Eu posso ter também a alteração desses receptores. Aquele negócio, receptores, de tanto ele ser usado, ele acaba se modificando, acaba tendo algum tipo de mutação na forma. E aí, se eu tiver menos receptores, no caso da perda, ou se eu tiver alteração de receptores, o que vai acontecer? O medicamento vai encontrar dificuldade de se ligar nesse receptor e não vai fazer efeito, tá? Eu posso ter a exaustão de mediadores, tá? Então, assim, o uso prolongado diminui, por exemplo, os sinalizadores químicos na própria célula. Então, se eu uso um fármaco, por exemplo, para regular para diminuir a produção de cálcio, naturalmente... Obrigado, Sônia. Saúde. Chegou um cafezinho aqui para mim, ó. Esqueci até que eu estava falando. Exaustão de mediadores. Ah, tá, lembrei, estava dando um exemplo. Por exemplo, eu tomo um medicamento para diminuir a produção de cálcio. O meu organismo, ele começa a entender assim, pô, mas peraí, então eu não estou usando cálcio, então eu não vou mais produzir cálcio. Pronto. E o próprio organismo para de produzir cálcio sozinho, sem o medicamento. Entendeu? Então, é um exemplo. E o aumento da degradação metabólica, tá? O organismo, ele começa a reconhecer aquilo como uma agressão. Pô, peraí, mas todo dia esse remédio, todo dia esse medicamento, peraí, preciso eliminar isso aí. Ele começa a metabolizar muito rápido. E aí, antes de dar tempo do medicamento fazer efeito, o teu organismo já elimina ele. Tá? Porque ele entende aquilo como uma agressão, porque você não para de tomar. Então, são alguns dos principais mecanismos de taquifilaxia, tá? E a extrusão ativa pela célula. É comum, por exemplo, as células tumorais. A maior dificuldade de se tratar um câncer é que tudo que é medicamento, tudo não, mas assim, muitas substâncias, até substâncias endógenas que o nosso organismo tenta combater aquela célula, a célula tumoral, ela tem uma grande capacidade de extrusão. Ela de pegar aquela substância que entrou nela para fazer algum efeito e jogar ela para fora de novo. E isso dificulta muito, né, o tratamento, porque você cria uma substância lá para interagir com a célula. Aí a célula, a hora que reconhece aquela substância, vai lá e joga essa substância para fora, aí não faz efeito. Tá? Dúvidas? Não, prof, tudo bem? Tudo ótimo, lindo, maravilhoso? Sim. Professor, Diga. eu já ouvi falar com o professor meu de fisiologia que ele falou dessa ação com relação ao anticoncepcional também. Mas é muito tempo você tomando para poder ficar, ele falou. E eu, tipo, não dava para ele explicar mais, porque acho que era a minha fisiologia 1 ainda. É a mesma, tipo assim, a mesma ideia dessa ação aí também, ou não? A mesma ideia, tá? Claro, eu não vou saber te falar exatamente dentro dos processos qual que ocorre com qual tipo de anticoncepcional.
Mas a fisiologia do negócio, ou seja, como acontece, é uma dessas 5 formas, tá? A parte de extrusão é menos comum, ou seja, o organismo, a célula expulsar. Ela é mais comum em células tumorais. Agora, as outras 4, principalmente a perda de receptor e exaustão de receptor, é a mais comum. Então, qualquer medicamento, dentre eles o anticoncepcional, porque às vezes a menina toma, a mulher toma para o resto da vida, ou toma por muitos e muitos anos, né? Então, é muito comum ter que diminuir a quantidade e acabar tendo a quantidade de receptores e aumentando a dose, tá? Mas os mecanismos são esses, tá bom? Agora, exatamente de qual medicamento, eu não sei te dizer, não é a minha área, não conheço a fundo isso, mas os mecanismos são esses. Obrigada, Pro. Então, peraí, gente, peraí que saiu o som do vídeo. Para vocês saiu o som do vídeo ou não? Saiu também. Nossa, tá com uma confusão aqui. Como é que eu tiro esse som, será? Do vídeo. Peraí, deixa eu ver como é que eu tiro o som desse vídeo. Eu queria explicar. Peraí. Deixa eu ver aqui como é que eu tiro. Deixa eu pausar isso aqui. Deixa eu pausar aqui. Toma aqui. Deixa eu... Como é que eu volto aqui o compartilhamento? Retomar. Tá? Beleza. Beleza. Então, o que é isso aqui? Esse videozinho é para, na verdade, resumir isso que a gente falou até agora, tá? Eu tenho aí, então, os receptores de uma célula, lá, ó, os receptores e as moléculas. Elas vão interagir com o meu organismo e promover alguma alteração, uma resposta celular. Ó. Ó, como a célula muda de cor. E aí, ó, microscopicamente ainda mais, a gente vai ver, por exemplo, ó lá, um canal de sódio. Ó. Eu tenho os íons sódio. Eles precisam do quê? Eles precisam do canal aberto para poder entrar na célula. Aí vem lá o ligante, o fármaco, pode ser uma molécula endógena, se liga lá no sítio de ligação ao qual ele é específico, abre o canal. E aí eu tenho a entrada de sódio, a saída de potássio. Que processo é esse aí? Por exemplo, numa célula, numa junção neuromuscular ou numa célula nervosa para transmissão do impulso nervoso, tá? Vou voltar e passar de novo. Olha lá. De novo, então tem uma célula, eu tenho os receptores, ó, essas estruturas coloridas que estão representando os receptores de membrana celular, alvos proteicos, e aí eu tenho as moléculas ali, os fármacos, ó, os medicamentos, cada um, tá vendo, ó, específico para o seu receptor, ó. Pela cor e pelo formato a gente entende isso. E aí, todos esses promoveram ali, ó, alterações celulares. Olha como a célula até mudou de cor, ó, tá? São medicamentos agonistas ou antagonistas, então? Promoveram resposta? Agonistas. Agonistas. Aí, esse medicamento foi lá e se ligou ao seu sítio de ligação para abrir, por exemplo, um canal de sódio. Certo? Dúvidas até aqui?
Tranquilo, Pro. Joia. Interessante, né? Eu acho muito bonito de ver essas coisas, sabe? Nossa Senhora, acho uma coisa. Como é que pode isso estar acontecendo nesse momento? Que eu tô tomando esse café agora, que está acontecendo isso. Ó. A cafeína está entrando no meu organismo e está interagindo. Interessante demais. Bom, vamos falar de receptores, então. O que são esses receptores? Os receptores são estruturas aí presentes na grande maioria dos casos na membrana celular, são estruturas proteicas e eles funcionam basicamente assim, se a gente for trazer aí para, né, algo mais, sei lá, mais visual, como se fossem sensores. Né? O que é um sensor? Né? O sensor ele é uma estrutura, por exemplo, o sensor de um alarme, né? de uma casa. O sensor, você bota lá o sensor, por exemplo, na janela, ele detecta um movimento. E aí, como que ele detecta? Se tiver um corpo se movimentando lá dentro daquele ambiente, ele vai sentir aquilo, ele vai detectar aquilo e vai promover uma ação, vai disparar um alarme. O receptor, ele é basicamente a mesma coisa. Ele é um sensor, ele atua como se fosse um sensor, ou seja, ele está ali paradinho ali na membrana. E aí, a hora que ele recebe uma informação através de um ligante, ele vai lá e promove uma ação, tá? Então, o receptor, normalmente ele é uma estrutura proteica presente na membrana. Então, vamos entender esse desenho aqui, ó. Tá? O que eu tenho aqui, ó? Lipídio, bicamada lipídica. O que é bicamada lipídica? É a membrana celular. Então, aqui, ó, eu tenho meio extracelular, aqui eu tenho o citoplasma, tá? Aqui eu tenho a membrana laranja, ó, a bicamada lipídica, tá? E aí eu tenho aqui, ó, um receptor. E o seu sítio de ligação, ó. Olha lá o sítio de ligação. O sítio de ligação é onde o meu fármaco, imagina que a minha luzinha vermelha aqui é o meu fármaco, é onde o meu fármaco vai se ligar e aí, dependendo de qual seja a função daquele receptor, ele vai fazer o seu efeito, tá? Então, isso são receptores. Eu tenho também receptores, eu tenho vários tipos de receptores, aliás, tá? Então, é importante a gente relembrar. Isso tudo vocês já sabem, de anatomia, de fisiologia, óbvio, só estou relembrando, tá? E quase todas as funções da minha célula são coordenadas a partir de receptores, né? Então, eu vou ter receptor para tudo, para vitaminas, para eicosanoides ali que vão ser gerados através de reações dentro do meu organismo. Então, todas as funções celulares, elas são reguladas a partir de receptores, tá? Em receptores, de uma maneira geral, tá? Como que um fármaco pode interagir? Então, o fármaco, ele interage de forma agonista ou antagonista. Então, aqui tem alguns exemplos, tá? De como um fármaco agonista age. Por exemplo, ele pode agir direto na abertura e fechamento de canais iônicos. Então, como a gente viu no exemplo do vídeo, lembra? Tinha um canal de sódio, aí o fármaco chegou lá, se ligou ao sítio de ligação, aqui ó, o receptor e o fármaco a bolinha. Ele foi lá e abriu o canal de sódio, lembra do vídeo? Mas ele pode fazer ativação e inibição enzimática, ele pode modular canal, ele pode fazer transcrição de DNA, tem muitos efeitos possíveis, tá bom? Então, a gente vai estudar aí esse efeito direto quando a gente for estudar cada medicamento. Ou o antagonista, ele vai lá, simplesmente bloqueia o receptor e aí não acontece nada, aquele receptor fica paralisado, tá? Então, quais são os tipos de receptores? Eu tenho, basicamente, aí 4 tipos de receptores, tá? O tipo 1, que são os canais iônicos controlados por ligantes. Então, ó, eu tenho um canal iônico, é aquele do vídeo. O canal iônico está aqui, ó. O canal e o íon, ele passa por dentro do canal. E aí eu tenho o receptor que
quando ele recebe o ligante, e aí o ligante, é aquilo que eu falei para vocês, ele pode ser o fármaco ou pode ser uma molécula endógena. Ele regula, ele controla o canal, ele abre e fecha o canal, ele faz com que o canal abra mais, entendeu? Favorece a abertura, ou ele faz com que o canal abra e fecha, que ele feche. Mas o tipo 1 é o canal iônico que é controlado por um ligante. Esse canal, porque eu tenho canais iônicos que simplesmente eles se regulam sozinhos. Mas o tipo 1 é o canal iônico que precisa de um ligante para regular o seu funcionamento, tá? O tipo 2 é um receptor acoplado a uma proteína G. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um receptor, que é aqui o R, e aí ele é acoplado a uma proteína G. Aqui, ó a proteína G aqui e uma proteína G aqui. O que acontece aqui? Basicamente, quando o medicamento se liga ao receptor, ele ativa essa proteína G, e aí essa proteína G que vai fazer o efeito. Por exemplo, essa proteína G pode ir lá e bloquear um canal. Ou ela pode ir lá e ativar uma enzima. Tá? Então, o medicamento ele vem, se liga ao receptor, ativa essa proteína G ali na membrana, e aí essa proteína G é que vai lá fazer o efeito. Tá? Depois nós vamos estudar profundamente cada um desses tipos. Eu tenho o receptor do tipo 3, que são os receptores ligados a quinases, a proteínas quinases. Então, o que acontece? O receptor, ele recebe aqui o seu ligante, ou o seu fármaco, e aí promove uma reação de fosforilação proteica. Então, essa reação de fosforilação, até que eu tenha uma transcrição genética e síntese de proteínas, que daí essa proteína é que vai fazer o efeito desejado do fármaco, por exemplo. Tá? Então, o receptor ele só recebe o fármaco, gera uma série de reações dentro da célula, que nós vamos aprender quais são, para poder ter o seu efeito. E tenho os receptores tipo 4, que são os receptores nucleares. Lembra que eu falei para vocês que a maioria dos receptores estão na proteína, ó, são proteínas presentes na membrana, só que eu tenho também lá no núcleo, tá? Então, eu tenho medicamentos ou substâncias endógenas, como a maioria dos casos são hormônios, eles interagem lá dentro do núcleo. Então, o medicamento ou o hormônio, ele tem que entrar na célula, chegar num receptor lá dentro do núcleo. Normalmente, dentro do núcleo, para que você vai mexer dentro do núcleo? O que tem lá no núcleo? Eu tenho DNA. Então, eu vou fazer transcrição genética normalmente, tá? Que é o caso de hormônios, por exemplo, para crescimento celular. Como que eu desenvolvo uma nova célula? A primeira coisa, eu tenho que desenvolver a parte genética dessa célula, o DNA. Eu tenho que replicar esse DNA, por exemplo. Isso ocorre onde? Dentro do núcleo. Então, o medicamento ou a substância endógena tem que interagir lá dentro do núcleo, tá? São esses os 4 tipos de receptores. Beleza? Bom, a gente vai começar pelo tipo 1. Só que, para não fritar o cérebro de vocês, eu vou deixar para a próxima aula os receptores do tipo 1. Tá? Porque senão é realmente muita informação ao mesmo tempo.